Oi, oi pessoal, boa noite. Oi, Roberta. Boa noite, gente. Vocês estão me ouvindo? Só me sinalizem aí se está tudo certo, vocês estão me ouvindo. Boa noite para alguns, boa tarde para outros, né? Vamos iniciar a nossa aula. Show! Vamos lá então, deixa eu exibir aqui para vocês. Peraí. Hoje a gente vai falar um pouco mais, né, de organização, como organizar a nossa rotina, os nossos estudos, principalmente os nossos materiais, na verdade, né, para que a gente possa ter aí uma rotina mais eficiente, mais produtiva. Agora sim, agora arrumei. Vamos falar então sobre como salvar as nossas anotações de nutrição e encontrá-las em segundos. Tenho certeza que essa aula vai dar um boom aí na cabeça de alguns de vocês em relação à organização e à rapidez no dia a dia. Mas antes me contem, quem está por aqui, eu conheço alguns. Quem está por aqui é estudante ou é nutricionista já? Quem que ainda está na faculdade, quem já se formou? Estou conhecendo algumas carinhas aqui. Nutri, estudante, legal. Não importa se você é nutricionista ou estudante, essa live hoje é para você. Se você sente que você estuda, anota, desenha, revisa e na hora de prescrever você sente que não sabe, quando você precisa de alguma informação e você tem que ficar caçando ali no meio de um monte de caderno, PDF, ou quando você quer prescrever um suplemento, ou alguma condição aí do seu paciente, você quer uma conduta, né, para aquela condição específica, você não sabe onde está a anotação, ou vai lá, passa horas procurando, né, pesquisando repetidamente alguns assuntos, quanto mesmo que eu tenho que prescrever disso, para que eu prescrevo tal coisa, não sabe como se organizar, se estuda em caderno, se compra um fichário, se anota no PowerPoint, se anota no Word, se faz tabela no Excel, e aí acaba tendo um pouco de coisa em cada canto e quando precisa, acaba perdendo tempo, né? Se você se identificou com algum desses tópicos, você precisa ficar nessa live hoje, que você vai sair daqui com outra visão sobre o seu processo de organização. E eu passei exatamente por todas aquelas situações, e ainda mais. Eu passei várias vezes durante a faculdade, eu vivia perdida, vivia me perguntando como organizar meus PDFs. Eu comprei fichário, usei caderno, fiz por folhas soltas. Eu fazia o curso, ainda na faculdade, eu já fazia o curso de nutrição aplicada. Então, eu participava de muitas aulas, muitas lives, ainda as aulas da faculdade, daí aquela coisa, aquele monte, aquele volume de informação. Aí você aprende sobre creatina na faculdade, você aprende numa live, você aprende num curso, você quer deixar as informações juntas, né? E quando a gente vê, a gente tá com um pouco de coisa em cada canto. Aí, quando a gente precisa exatamente daquela informação, é aquela que a gente não encontra. É incrível, né? E eu passava, assim, muitas vezes, eu me peguei em família, conversando, e alguém falava, eu tô com tal coisa, tô me sentindo assim, tô me sentindo assado. E eu falava, nossa, olha, para isso a gente poderia suplementar ômega 3, por exemplo. Depois em casa eu olho bem certinho qual que é a dose e eu te falo. E aí eu ia para casa e quem disse que eu encontrava a informação? Isso ia me deixando muito frustrada, porque parecia que eu não tinha estudado, que eu nunca sabia nada. Então, eu achei que o problema estava em mim. E comecei a procurar formas de organizar. Não sabia se eu separava as pastas por
cursos por condições clínicas, se eu botava o artigo dentro da pasta, ou a pasta de artigo separada, enfim. E aí você pode até me perguntar, né? Mas o que isso importa? Importa que não estava sendo prático, não estava funcionando. E eu juro para vocês que eu chegava a pensar, estão escondendo alguma coisa de mim. Deve ter um jeito de se organizar que os nutricionistas sabem e só eu não sei, porque não é possível que toda nutri viva dessa forma. E não pode ser assim quando eu me formar. Eu não posso terminar de atender um paciente e passar horas procurando a conduta, isso tem que estar prático. Quanto de carboidrato, quanto de proteína, quanto de lipídio, qual suplemento é bom para essa condição? Posso prescrever esse suplemento? Qual que é a dose? Isso tem que estar fácil e acessível. E eu sei que eu cansei. Chegou um momento que eu falei, chega, eu preciso encontrar um método de organização que funcione. Só que eu resolvi que eu não ia guardar isso para mim, que eu ia compartilhar com vocês. E eu falo todos os dias lá no meu Instagram sobre organização, né? A gente está sempre falando sobre esses tópicos, organização dos materiais, da anamnese do paciente, enfim, tudo que pode nos ajudar a ser mais ágeis no dia a dia. E se tem alguém aí que não me conhece ainda, vou me apresentar brevemente. Então, eu sou Carol Oliveira, hoje sou nutricionista já formada, e eu passei por transição profissional, então foi realmente bem difícil em alguns períodos conciliar estudos e trabalho. Foi um grande desafio e acho que isso foi um grande motivo de ter me levado a buscar uma forma mais fácil de organização, né? Mais eficiente. E hoje eu ajudo outras nutris a terem uma rotina de estudos e atendimento mais organizada e mais produtiva, através aí de um método de organização e de estudos que é o Manual do Nutri. E aí no final, vocês vão ver aqui, né, muitas técnicas que eu utilizo e no final vou dar aí a oportunidade de vocês conhecerem um pouco mais do Manual do Nutri também. E já vamos começar com os primeiros passos aí para você ter uma organização mais eficiente na sua rotina. Primeira coisa, gente, abandone os cadernos. E alguns de vocês talvez vão querer me matar já por causa disso, porque eu sei que vocês amam anotar em caderno, porque eu também amava. Parecia que eu gravava melhor anotando em caderno, que eu tinha que rabiscar. Mas assim, tudo bem utilizar o caderno, fazer algumas anotações. Agora, o caderno, ele não pode ser de forma alguma a sua fonte de pesquisa. Não tem como. Olha só o que aconteceu semana passada. Eu estava no meio de um atendimento e a paciente me trouxe uma informação que ela não colocou no questionário pré-consulta. Ela falou assim para mim, eu não sou diagnosticada, mas eu acredito que eu tenho TDAH. E eu não atendo muitos pacientes com TDAH. Eu tive uma paciente até hoje que tinha TDAH. Então, rapidamente, eu dei um clique, digitei TDAH e abri minha página de uma aula lá do TDAH. Se não fosse tão fácil, não teria, né? Não teria como eu pegar um caderno, não teria como eu ir no meu armário procurar um caderno, ou mesmo que o caderno estivesse aqui, não teria como eu começar a folhear o caderno. E assim eu consegui trazer algumas informações para ela, fazer algumas perguntas específicas. Então, falei para ela que a gente tem um questionário atencional que eu poderia enviar para ela para aplicar, que eu não, confesso que eu nem lembrava desse questionário, mas aí eu vi lá rapidinho que tem. Falei dos 7 pontos que a gente teria que cuidar, né, tratar para que ela pudesse ver melhora no TDAH e pedir se ela estava de acordo, né, que nem vou lembrar agora, mas é intestino, alimentação, sono, álcool, tabagismo, exercício físico e exposição a telas. Então, eu consegui já discutir com ela esses pontos, até porque é uma paciente que fuma, bebe, fica muito no celular. Então, eu já consegui conversar com ela sobre esses pontos, se ela estava disposta, né, a gente colocar como meta também, diminuir telas, cigarro, bebida. E eu já consegui trazer esse assunto. Agora, se não fosse tão fácil, não teria como. E aí, quando que eu ia ter essa conversa com ela? Só no próximo atendimento, ou através ali do WhatsApp, não ia ser a mesma coisa, né? Então, os cadernos acabam sendo uma forma nada prática da gente buscar. Sem contar que não tem como você digitar uma palavra-chave e encontrar dentro do caderno. Tem que ir folhando até achar onde está a informação, né?
utilizar um método, a segunda coisa, né? Utilizar um método de registro digital que possibilite a busca rápida. Mas aí, olha só, o método de registro digital. Por um bom tempo, eu tive vontade de começar a registrar meus estudos em PDF. Principalmente porque a gente vê os professores falando, né, o quanto eles aprendem criando as aulas. Né? A maioria dos professores fala isso, quando vai criar o PowerPoint, ali o PDF, aprende muito mais. Eu falei, bom, vou começar a estudar e registrar no PowerPoint, eu consigo encaixar uma informação de outras aulas ali e vou criando as minhas próprias lâminas, né, sobre diabetes, colesterol, SOP, enfim, diversas condições. Mas aí vem outro ponto. Não consigo, se eu tenho diversos PDFs aí, diversos PowerPoints, né, de diversas condições diferentes, eu não consigo digitar uma palavra-chave e encontrar em vários PDFs. Eu vou ter que abrir um por um. E aí gerou um outro problema para mim. Eu não queria essa demora, eu queria algo ainda mais eficiente. Então, eu comecei a buscar formas, né, ferramentas que pudessem me ajudar nisso. E aí eu quebrei a cara algumas vezes, eu testei algumas por um bom tempo, que não adiantou nada, até que eu encontrei a ferramenta perfeita, que é o Notion, que é o que eu utilizo hoje. Então, é uma ferramenta gratuita, vocês conseguem fazer o login aí e começar a utilizar. Mas o Notion, assim, ele é incrível, mas ele demanda um tempo aí para você construir uma coisa que fique bem funcional. Então, foi aonde eu comecei a me dedicar. E aí, logo de cara, eu criei o que eu chamei do Manual da Nutri, para ser realmente um manual para eu me basear durante os meus atendimentos. E minhas páginas de resumo já começaram a ficar muito melhores. Então, eu conseguia colocar o PDF aqui dentro, né? Então, isso é algo que facilita muito. A gente consegue, olha só, colocar um PDF e botar o resumo do lado. Então, você não precisa abrir um PDF e ainda buscar a sua anotação lá do caderno ou abrir um outro Word onde você fez as anotações. Você tem tudo ali no mesmo lugar. E eu já tinha tentado também escrever em cima do PDF, né? Mas às vezes não tem espaço suficiente para tudo que a gente quer colocar, né? Não sei vocês, mas eu às vezes escrevo um monte na aula do professor. E aí sim começou a ficar tudo muito mais organizado. Hoje esse é o meu caderno de estudo. Então eu consigo separar tudo que eu estudo e todas as minhas anotações por condições clínicas. E aí vamos a outro ponto importante, pessoal. A gente tem uma mania, muitas vezes ali na faculdade, inclusive, de organizar as coisas por cursos. Não sei se vocês são assim, mas eu fiz assim no início e não estava dando certo. Me falam se vocês fazem assim hoje. Vocês organizam os materiais de vocês por curso ou por condição clínica? E aí eu colocava lá, curso X, e aí as aulas daquele curso, curso Y. Só que aí, poxa, vamos usar o TDAH. Os dois estão falando de TDAH. Eu fico com aquela informação em dois lugares diferentes para eu ter que caçar depois. Então, organizar por condições clínicas, sempre pensar nos seus materiais como se o paciente estivesse chegando até você. O paciente que chegar para mim e falar que tem ansiedade, depressão diagnosticada e ainda está no climatério, por exemplo, você já vai ter que buscar ali diferentes condições clínicas. Agora, imagina se você tiver que ficar entrando em 3, 4, 5 cursos diferentes, buscando as aulas específicas para juntar aí a sua conduta e entender aí o que você vai aplicar para esse paciente. Seria muito trabalhoso, né? Então, separar por condições clínicas facilita muito a nossa vida. E aí, dentro de cada condição clínica, então dentro aqui de saúde da mulher, eu vou ter sim as aulas, mas aí eu consigo ver a aula que é da pós, a aula que é do curso, a aula que talvez seja de um congresso, de um workshop, de uma live. Então eu consigo encontrar essas aulas todas que eu vi sobre aquele assunto de uma única vez, de uma forma bem visual, né? E criando esse tipo de resumo. Então, o Notion, ele possibilita exatamente, né, que a gente consiga
registrar de uma forma mais visual, fazer os resumos de uma forma mais visual, encontrar todo o nosso conteúdo em um só lugar e criar esses resumos onde eu consigo ter o slide, eu consigo ter anotações, destacar informações para facilitar a minha busca. E aí quero até mostrar para vocês algumas coisas que são possíveis e que ajudam muito a gente aqui dentro. Então, olha só, um exemplo. Essa aula é uma aula em que eu printei muitos slides, praticamente todos os slides da aula aqui da Aline, eu fui printando, fui colocando aqui dentro e fui fazendo as minhas anotações, né? Dando destaque para algumas informações, mas praticamente todo o slide está aqui. Então, essa é uma aula, gente, que eu não coloquei os slides aqui, porque já tá os prints de praticamente tudo, né? Agora, essa outra... Peraí. Essa outra aula aqui... Ai, saiu da minha apresentação. Essa outra aula aqui é uma aula em que eu não printei. É justamente a aula de TDAH que eu falei para vocês. Que eu não printei todos os slides. Então, o que eu faço? Eu jogo meu arquivo lá no Google Drive e eu consigo acessar aqui com um clique esse arquivo. Então, aqui eu consigo acessar o slide. Agora, você pensa só, que facilidade você vir aqui para fazer uma pesquisa. Eu vou até mudar a página aqui, ó. Imagina eu com a minha paciente. O que eu fiz foi o seguinte, eu fiz isso e achei a aula. E encontrei as informações. E se eu quisesse buscar mais informações nos slides, era só buscar aqui no Drive. E aí sim, lá dentro do Drive, a gente pode organizar um pouco melhor, na verdade, por condições clínicas, né? Mas eu raramente vou ter que buscar no Drive, porque eu vou buscar no Notion. Porque no Drive eu não vou jogar lá a palavra-chave e ter que abrir todos os PDFs. Eu vou jogar no Notion e eu vou ver aqui todas as minhas aulas, por exemplo, que envolvem SOP ou TPM, e eu vou encontrar aqui as minhas aulas que eu preciso sobre o assunto. Tudo certo por enquanto? Deixa eu voltar aqui a apresentar, que eu não sei porque eu tinha testado, tinha dado certo, agora ele saiu. Ó, a Stephanie falou, amo demais esse caderno de estudos, facilita muito minha vida, demais, né, Sté? Muito mesmo. Então, isso vocês podem variar, né? Ah, tirei print, vou botar o slide no Drive, não vou. O importante é que você vai acessar de forma muito prática. Com essa busca rápida que eu acabei de mostrar para vocês aí, né, na prática, buscando pela aula de TDAH. E aí eu me deparei, gente, quando eu comecei, eu me deparei com uma questão que ainda não estava bom do jeito que eu queria. Porque, por exemplo, se eu estou buscando um composto para TPM, imagina que eu vou digitar ali TPM, como eu mostrei para vocês, e aí eu vou ter que abrir aula por aula para achar o composto ou para comparar o que a aula diz. Uma trouxe uma coisa, outra trouxe outra. Uma falou de uma dose, outra falou de outra. A gente sabe que tem essas divergências, né? Uma utilizou um estudo, outra utilizou outro, vai ter algumas divergências. Então, não estava prático ainda do jeito que eu queria. E foi aí que eu comecei a criar as tabelas. Então, esse é o quarto ponto que a gente precisa, criar tabelas para encontrar informações. Que tipo de informação que eu sugiro que a gente crie tabelas? Suplementação, exames, semiologia, né, sinais e sintomas, e interação droga-nutriente. Essas quatro eu acho essenciais, por quê? Eu não sei vocês, mas o que eu corria atrás de descobrir se nutricionista podia prescrever X ou Y, ali naquela fase onde a gente começa a descobrir que a gente não pode prescrever tudo, acho que começa a dar um desespero.
E aí eu pesquisava 2, 3 vezes a mesma coisa, é uma coisa que não é fácil de encontrar. Então, eu comecei a criar essas tabelas onde vai o quê? Nome do composto, precisa pôr, eu acho bem importante a gente colocar se é passível de prescrição ou não, ou se é só com fitoterapia. Enfim, eu acho que é muito importante a gente pôr essa informação. Botar a classificação, se é vitamina, mineral, se é hidrossolúvel, lipo, se é um composto bioativo, se é um suplemento, eu acho legal também, mas fica mais a critério. As indicações terapêuticas, essencial, então você vai colocar ali, às vezes você vai pôr ali que melhora azia, melhora gases, melhora esteatose hepática, diminui a glicemia, enfim. E as condições clínicas relacionadas, porque se diminuir a glicemia, está relacionado com diabetes, com SOP também, por exemplo, né? Então eu vou relacionar a essas condições clínicas. Por quê? Porque eu consigo filtrar essas informações, né? Se vocês criando uma tabela assim no Notion, a gente consegue fazer isso, consegue filtrar essas informações. Então, eu vou buscar por saúde da mulher, vou ver todos que envolvem saúde da mulher. Vou buscar por SOP, vou buscar por alterações glicêmicas, vou ver tudo que envolve aquilo, né? Então, deixa eu mostrar aqui para vocês entenderem como que funciona na prática. Peraí, vai sair de novo, eu acho, na minha apresentação. Não, agora não saiu. Então, olha só, eu consigo aqui filtrar, ver os compostos que eu coloquei como sendo para esportiva, para emagrecimento, para a saúde da mulher, para a gestante. E por que que isso é interessante, pessoal? Por exemplo, quando eu tenho um composto aqui, vitamina B12, eu aprendi numa aula que ela funciona para depressão, ansiedade, climatério, beleza. Mas aí, daqui 2 meses, eu vi numa aula justamente que ela também funciona para TDAH ou para homocisteína elevada. Então, eu posso vir aqui, eu posso acrescentar essa informação. Então, assim, a gente não fica com aquela questão de eu não consigo aumentar, né? Eu preciso, por exemplo, eu passava muito por isso. Eu estudava aqui sobre a vitamina B12, para a condição X, para a saúde mental, ansiedade, depressão, etc. Depois eu estudava ela para doenças cardiovasculares, estava em outro lugar, né? Eu não conseguia botar isso tudo junto. Assim a gente consegue colocar tudo junto. E aí, o que a gente precisa fazer? Além de ter as nossas informações da aula aqui dentro, porque às vezes você vai precisar buscar. Bom, por quê? O que falava no estudo, né? Qual que era, por que ela ajuda a melhorar os níveis de homocisteína? Agora, na prática, o que a gente vai fazer depois de a gente ver isso? A gente vai prescrever. Então, a gente precisa o quê? Ir acrescentando as opções comerciais. A gente vai prescrever suplementos comerciais. Surgiu, então, um paciente. Você chegou aqui, está buscando aí um suplemento para saúde mental. Entrou aqui na B12, resolveu prescrever B12, já viu aqui as quantidades que você deixou anotado aqui na sua tabela. Procurou pelos compostos, vai prescrever para o paciente, vai dar umas opções ali para o paciente, já coloca aqui dentro, porque no próximo paciente você já vai ter tudo aqui pronto para passar para ele as opções, não precisa ficar pesquisando, isso é outra coisa que a gente perde tempo. Ômega 3, por exemplo, ômega 3 é chatinho, né? Toda vez a gente tem que ir lá, olhar a quantidade de EPA, olhar a quantidade de DHA, daí para uma condição tem que ser mais EPA, na outra tem que ser mais DHA. Então, já deixa isso anotado. Qual é o ômega 3? Qual a marca? Uma dose são quantas cápsulas? Quanto que tem de EPA e DHA? Qual que é o link de compra? Ah, e o outro? Qual que vale mais a pena, então? Qual que vai sair mais barato para o meu paciente? Ah, meu paciente não quer tomar muitas cápsulas? Vou passar esse aqui, que tem menos cápsula por dose, né? Ah, não quero prescrever menos, quero prescrever 1 grama só, tá bom. Tem outras opções aqui, então já deixa isso pronto.
Meu, Carol, mas vai dar muito trabalho. Mas você vai fazer uma vez. E você vai fazendo conforme você vai passando para o paciente. Ó, B9, por exemplo, eu não tenho. Não prescrevi ainda um suplemento pronto. Então, não coloquei aqui. Mas a hora que eu prescrever, vou incluir. E aí já vai estar pronto para os próximos pacientes. Então, esse é o segundo tópico, o próximo tópico que eu ia falar para vocês. Saiu de novo. Bom, agora eu já sei que não adianta fazer dessa forma. Vamos voltar. Que é sempre deixar prontas as opções comerciais. Alguém faz isso? Me conta aqui, quem já está prescrevendo aí, quem já é Nutri, vocês organizam as opções comerciais em algum lugar para passar para os pacientes, para ficar mais fácil? A gente sempre tem que dar, o certo é a gente passar sempre pelo menos 3 opções, né? Então, é importante ter essa organização e ter isso pronto para facilitar. E aí, você resolveu prescrever aí magnésio, né? Pegou lá na tabela magnésio para saúde mental também, por exemplo. Vou prescrever magnésio, mas aí bate na tecla. Qual é RDA? Qual que é o L? E aí, o que a gente faz? Vai lá jogar no Google, procurar pelas tabelas DRIS? Ou você resolveu prescrever rodiola rósea, mas precisa saber se tem interação com o medicamento que a paciente usa. Vai lá no Google buscar informação? Gente, esse tipo de coisa a gente tem que ter salvo esses links importantes. Então, isso não dá para a gente ficar toda vez correndo no Google buscando informação. Isso vai atrapalhar a vida, isso vai enrolar vocês. Então, pelo menos ali nos favoritos, salvem uma pastinha, nutrição, coloquem ali várias pastinhas que sejam importantes, tabelas DRIS, diretrizes, tá? Diretriz de doença mental, diretriz de diabetes, diretriz, sei lá, você atende gestante. Pega ali as diretrizes que são importantes para vocês, salva aqui. O que eu posso prescrever? Salva ali os links do Anvisa Power BI, outros links que são importantes. Calculadoras de risco cardiovascular, né? Calculadora de RCV, tudo isso é importante no dia a dia. Então, deixa isso salvo de uma forma prática. Como eu faço? Eu tenho esses links salvos aqui dentro também do meu manual da formulação. Vamos sair mais uma vez aqui. Então, aqui, ó, link das DRIs. Cliquei, vai abrir aqui o site das DRIs. Ah, mas até eu vim aqui procurar, dá mais trabalho? Já deixei os prints aqui, ó. RDA, UL, minerais, vitaminas, já venho aqui olhar, já facilita e agiliza a minha vida. Links importantes, guia do CFN. Esse guia é excelente. Se alguém não conhece, esse guia é muito bom. E a gente tem que ter link fácil. Que eu acessei isso aqui também já, minha Nossa Senhora. Anvisa Power BI, para ver também se a gente pode prescrever, se é caracterizado como suplemento. É um link importante para a gente salvar. Bulário da Anvisa, como eu falei para vocês, uma entre as 4 tabelas que a gente tem que ter é de interação droga-nutriente. Porque chegou o paciente para você tomando medicamento X. Talvez vai chegar um paciente para você tomando esse mesmo medicamento daqui 6 meses. E você vai lembrar o que você pesquisou? Eu não lembro. Então, eu já busco aqui, já deixo o link fácil de acesso, busco a interação e vou criando aqui nessa tabela. Então, aqui nessa tabela eu coloco, ó, o paciente toma fluoxetina, cetralina, que tem uns nomes que eu nem vilazodona, enfim, tudo inibidor da recaptação de serotonina, indicado geralmente para depressão, ansiedade e interagem ali com triptofano, 5-HTP, rodiola rósea. Então, essa informação já está aqui. No próximo paciente tomando algum desses medicamentos, eu jogo lá na minha lupa, né? Vilazodona, esse nome estranho, já vai aparecer aqui para mim. E eu já vou ver que eu tenho já anotado essa medicação. Essa aqui, a minha tabela mesmo já tá ficando grandinha aí, já tá facilitando muito a minha vida. Consulta de alimentos. Enfim, temos aqui alguns links, tem, né,
links que talvez não sejam importantes para algumas áreas específicas aí que vocês atendam, mas a gente precisa deixar isso de uma forma prática para acessar, tá? Então, índices, links são importantes para a gente também. Vamos voltar. Toda vez que eu volto, ele pula uns slides. Tudo certo até aqui, pessoal? Todo mundo acompanhando? Bom, vamos fazer na prática? Eu mostrar na prática para vocês como que vocês vão organizar a informação para que fique ágil no dia a dia? Olha só. Quando a gente for estudar, vou trazer um exemplo aqui. Vamos abrir aqui uma página. Você estudou uma aula. Aqui eu peguei como exemplo uma aula de uma live da doutora Aline. Outro ponto que eu não comentei com vocês, mas aquela coisa de ficar na aula do professor desesperado pelo slide, né? Vai compartilhar o PDF, vai compartilhar o PDF, vai enviar o PDF. Gente do céu. Não consegue nem prestar atenção de tão preocupado com o PDF. Aqui, você já vai colocando os prints, vai colocando suas anotações, você sai da aula já com tudo ali. Você nem precisa se preocupar se vai ter ou não vai ter PDF, enfim, você já está com tudo redondinho. Então, aqui, fui fazendo os prints, fui fazendo as minhas anotações. E aqui eu tenho um resumo, simplesmente, mas não para por aqui. O que a gente vai fazer para que realmente essas informações sejam úteis para a gente, né? Elas trabalhem a nosso favor, porque é isso que tem que acontecer. A gente estuda, a gente já se mata estudando, tira tempo, se dedica. Essas informações têm que ajudar a gente. Eu vou pegar aqui, por exemplo, desidratação. Então, ela falou sobre sintomas de desidratação, quais que são os sintomas, falou qual é o público que geralmente tem isso, então, atletas, como que a gente pode resolver essa questão. Então, eu vou lá no meu, deixa eu pegar aqui para vocês, aqui, meu manual da semiologia nutricional, e vou colocar aqui. Vou criar aqui, eu já tenho, no caso, uma aba de desidratação, uma condição. Então, desidratação, quais são os sinais e sintomas? Vou pegar aqueles sinais e sintomas que ela citou e vou colocar aqui. Talvez eu vou ver num outro dia um outro sinal e sintoma que eu vou ver num livro que também é de desidratação e que não está aqui. Eu venho aqui e eu acrescento. Ah, tem exames para solicitar? Ela falou do exame da pele, né? De turgor, então eu posso colocar aqui essa informação. Prescrição, como que eu posso prescrever água? Então, no esporte, por exemplo, que é comum ter desidratação, qual que é o público-alvo, né? Praticantes de atividade... público-alvo não, né? Público-alvo, o público que geralmente tem essa condição. Praticantes de atividade física, atletas, idosos também, né? Eu não tenho aqui, ó, já vou até acrescentar. Idosos é comum que tenha essa desidratação. Por quê? Lembra que eu falei que a gente precisa sempre pensar em quando o paciente chega, né? Quando o paciente chega para você, você vai buscar pelos sinais e sintomas. Então, você não vai... Talvez você não sabe ainda se o que ele tem é desidratação, é carência de selênio, é de B12. Então, você vai jogar os sinais e sintomas, vai buscar aqui nessa tabela. Vou colocar, por exemplo, para vocês, sinais e sintomas aqui de carência de ferro, tá? Só para vocês verem como que vai ficar. Cansaço, cabelo fino e sem vida, sonolência, unhas frágeis. Ok, vou colocar esses. Apliquei o filtro, ó, apareceram aqui 5 resultados para mim, com esses filtros aqui. Aí eu vou ver em qual que o paciente talvez se encaixa melhor, qual que é, né, o paciente-alvo. Então, meu paciente é uma gestante, talvez tenha mais chance de ser uma carência de ferro. Né? Quais são as alterações que eu vou encontrar nos exames? É importante a gente colocar isso. Quais são os exames que eu posso solicitar? Bem importante também, né? Então, eu posso solicitar aí
hemograma, ferritina, saturação de transferrina. Bom, vou pedir isso então, porque eu estou desconfiando de carência de ferro, né? O que eu posso prescrever? Aqui só um exemplo, porque a gente vai lá no manual da suplementação, lá está mais completo, né? Quais são as fontes alimentares? Putz, meu paciente não come isso aqui mesmo. Então, talvez seja uma carência de ferro realmente. Então, vocês veem que é muito diferente de eu buscar a informação aqui no resumo. O resumo é importante, mas a gente tira do resumo e a gente destrincha nas tabelas, né? A tabela de suplementação, por exemplo. Então, eu vou buscar aqui também. Por exemplo, a gente falou ali da... Vamos falar do ferro, né? Peraí, vamos falar da B12, então, que já tá aqui. B12. Ferro nem tem ali, vocês viram? A gente vai construindo, tá tudo certo. Vou olhar. Bom, vou prescrever B12. Então, qual que é a RDA, a UL? Qual suplemento que eu posso colocar? Vou olhar aqui. Ou, por exemplo, meu paciente é atleta, estou desconfiando de desidratação. Vou olhar aqui na parte de esportiva, o que eu posso colocar? Ou vou buscar aqui anemia. Meu paciente tem... aqui apareceu o ferro agora. Meu paciente tem... estou desconfiada que ele tem anemia. Como que eu vou prescrever esse ferro? Ou estou desconfiada da desidratação. Ou estou desconfiada de, sei lá, SOP. Ou ela tem SOP. Ai, eu tô com o filtro ligado, gente, por isso. Por isso que não tá achando nada. Meu paciente tem SOP. Vou vir aqui e vou buscar essa informação. Então, tudo que eu tô vendo aqui na aula, por exemplo, aqui, né, da prescrição do ferro. Quando eu jogar aqui ferro, ou anemia, enfim, eu vou encontrar aqui a informação. Vou encontrar aqui opções também de suplementação. Então, joguei aquelas informações da aula para cá, para facilitar que eu venha buscar a minha suplementação aqui. O que mais que eu preciso fazer? Exames, né? Então, aqui ela falou dos sintomas da anemia ferropriva. A gente colocou isso lá na tabela de semiologia. E ela falou dos exames. Então, agora eu vou lá para a minha tabela, no meu manual dos exames, e vou registrar isso. Então, se eu não tenho ainda, eu vou criar minha página da ferritina. E aqui, o que eu acho importante a gente colocar quando a gente cria uma tabela aqui de exames? Nome do exame, o que ele avalia, referências, né? A referência pode ser uma referência ali, a maioria a gente vai ter que olhar a referência do laboratório, mas a ferritina, por exemplo, a gente sabe que é interessante que seja pelo menos 50, né? Então, vou colocar essa informação aqui. Como interpretar? Então, por quê? Porque muitas vezes eu posso interpretar isso junto com outro exame, né? Por exemplo, ó, ferritina muito alta caracteriza excesso de ferro ou inflamação. Então, eu posso colocar aqui outros exames que estão relacionados, que vão me ajudar nessa interpretação. Quando solicitar? Quando eu estou falando de atletas, cansaço, unhas fracas, avaliação de anemia, deficiência de ferro, TDAH. E aí, aqui dentro eu consigo trazer informações mais detalhadas, né? Então, ferritina abaixo de 30 já há propensão à queda de cabelo, que a deficiência de ferro prejudica o treinamento, suplementar com ferro lipossomal, já coloquei até o L aqui, ó, facilitando ainda mais. Aqui em relação à ferritina e saturação de transferrina, quando a gente vai avaliar se é uma ferritina realmente elevada ou se é inflamação. Outro exemplo, pessoal, estamos falando de colesterol, por exemplo. Colesterol LDL. Aqui eu tenho, meu paciente está com LDL alto, ó, não é um marcador de doença cardiovascular. Como que eu posso interpretar? Índice Castelli. Alguém aqui lembra o cálculo DECOR? Eu nunca sei o cálculo DECOR de índice Castelli.
É um cálculo que a gente faz com um marcador de avaliação de risco. Então, é importante a gente ter índice Castelli 1 e índice Castelli 2. É diferente o resultado se for homem ou mulher. Então, isso já está aqui, ó, para eu bater o olho e lembrar. Ah, é verdade, tem que fazer o cálculo de índice Castelli. Posso avaliar a ApoA e a ApoB. Qual que é a RCV para eu ver se meu paciente melhorou realmente ou não de um exame para o outro, né? Quanto por cento que ele melhorou daquele exame. E além disso, a gente colocar também, falando de links novamente, as calculadoras, como eu falei para você, calculadoras de risco cardiovascular, calculadora aqui de predição de esteatose hepática, de RCV. Então, isso são coisas que no dia a dia vão facilitar demais a nossa vida. Só aqui, ó, a gente já ganhou uma tarde inteira de trabalho, um meio-dia de trabalho, né? Então, isso seria o nosso objetivo a partir do resumo. Então, não ficamos só no resumo, a gente destrincha esse resumo para dentro dessas tabelas, para que na prática fique mais fácil de encontrar, tá bom? Vamos voltar para a nossa aula. Não sei mais quantas vezes eu vou sair da aula, ficar indo e voltando. Vamos recapitular, então, tudo que a gente viu aqui, que é importante para vocês lembrarem. Como ter os materiais organizados, então, para facilitar a nossa vida de nutricionista? Primeira coisa, então, organizar as informações por condições clínicas, né? Abandonar o caderno, né? Primeiro, na verdade, abandonar o caderno e ter um método digital. Mas aí, o que a gente vai fazer nesse método digital? Organizar as informações por condições clínicas, ter os slides e os resumos em um só lugar, para você não ter que ficar buscando duas informações, a mesma, né, informações que são complementares em lugares diferentes, criar tabelas para buscas rápidas, principalmente de suplementos, exames, semiologia e interação droga-nutriente. Salvar os links importantes e salvar as indicações de suplementos comerciais. Esse aqui veio depois, ó. E aí, eu pergunto, quem ainda não está utilizando esse método de organização, quer começar agora? Quanto antes começar, antes a gente tem tudo organizado, né? Quanto antes a gente começa a se organizar, mais rápido vai ter aí um material super completo. Então, se você quer começar a organizar agora seus materiais... Ai, meu Deus, saiu de novo, gente. Que saco. Vou ficar assim daqui a pouco, com a página assim. Peraí. Você quer começar a organizar seus materiais dessa forma, tendo aí todos os cadernos de estudo bonitinho, organizados por condições clínicas, ter as tabelas para registrar tua suplementação, para registrar exames, ter os resumos desse jeito aqui, com os slides, com destaques, ter diversas páginas como essa aqui, vou mostrar mais para vocês. Agora eu dei... Depois o Rafa vai ter que me dar uma dica aí de como que eu posso fazer para ficar indo e vindo de slide e página da web de forma mais prática. Então, pessoal, olha só, essa página toda de manual da formulação, com links já, com os lugares específicos, com os prints já, com lugares específicos para você colocar aqui, a tabela para você incluir a interação droga-nutriente, lugar aqui para você ir registrando os seus compostos, né? Que você vai prescrever. Vou prescrever um composto aqui para queda de cabelo do meu paciente. Vou registrar aqui para que no próximo paciente eu já tenha uma base para seguir. Vou criando a minha base de prescrições. Olha que incrível. Páginas como
Vamos ver outras aqui, eu vou mostrar para vocês. Essa que vocês já têm aqui, as fórmulas. Quem nunca se pegou né, nessa pergunta? E agora, qual fórmula eu uso para esse paciente? Em qual tipo de população esse paciente se encaixa, né? Ou classificação de risco quanto ao percentual de gordura, fórmula também para gasto energético. Será que eu uso Harris? Será que eu uso OMS? O que eu uso para esse paciente? Fator atividade, MET, né? Os métodos fatoriais combinado, peso ideal, cálculo de peso ideal, peso ajustado, que muitas vezes a gente tem que ir lá, e como que era mesmo aquele cálculo? Circunferência, né? Qual que é o ideal ali de circunferência de cintura, relação cintura-quadril, tá em baixo risco, risco moderado. Ou, por exemplo, manual dos exames, né? Para registrar aqui os exames. Ou, por exemplo, como eu já mostrei para vocês, né? O manual da suplementação. Então, tudo isso aqui, gente, já vem no material pronto. Vocês estão ouvindo meu interfone? Tá tocando, vai ficar tocando. Então, tudo isso, né? Todas essas páginas. Se você quer começar agora, você tem acesso a todas essas páginas através do Manual do Nutri. Quando eu criei o Manual do Nutri, eu criei ele para mim, para o meu uso. Mas como eu falei para vocês, eu comecei a perceber que tinha mais gente com as mesmas dores que eu. Tinha mais gente buscando uma organização melhor, se perdendo aí, perdendo tempo no meio das anotações. Então, eu me dei o trabalho de criar uma outra versão que fosse um template, que eu pudesse disponibilizar, que eu pudesse entregar para vocês também criarem a base de dados de vocês. E todas essas páginas que eu estava mostrando aí para vocês são, então, desse template. E esse template, gente, ó, que eu estou entrando na página de caderno de estudos. Eu já deixei ele todo bonitinho e organizado de uma forma que, assim, ó, tem esses cadernos de estudos aqui. Mas se você quiser criar um outro, ai, Carol, eu estou atendendo bebês, introdução alimentar, sei lá, ou quero criar um caderno específico para endometriose. Clica aqui e já entra direto no template, no formato, no modelo. Então, vocês não precisam ficar preocupadas em ter que criar de novo o modelo, ter que saber criar o layout da página. Tudo isso está pronto para vocês. E além desse caderno, né, e além de todos esses manuais aqui, essas tabelas que eu mostrei para vocês, que inclusive, ó, não vem totalmente vazia, tá? A tabela de suplementação, por exemplo, a Aline mesmo já tem várias coisas preenchidas aqui, eu preenchi com várias RDA e o L também para vocês. E a Aline já deixou para gente, a doutora Aline fez a boa de deixar para gente várias lâminas aqui dentro, ajudando, ó, a prescrever alguns compostos. Então, a gente tem aqui alguns deles já com lâminas prontas. E tem aqui, vamos ver, ó, 24 suplementos já inclusos aqui dentro do manual da suplementação, tá? E tudo isso também vocês conseguem linkar com a página dos pacientes. Então, tem aqui a página para vocês colocarem a anamnese do paciente, para vocês controlarem também seus atendimentos, porque aqui você consegue pôr qual é a situação, se é a primeira consulta, se é recorrente, qual é o plano, o período de acompanhamento, quando que é a próxima consulta, se o atendimento é presencial ou online, qual que é a condição clínica relacionada do paciente. Então, você consegue ver, nossa, eu estou atendendo muitos pacientes com diabetes, por exemplo, nem era meu foco, e olha quantos eu tenho com essa condição. Pode pôr o pagamento, todos os meus pacientes estão me pagando no Pix, por exemplo, o valor, se está pago ou não, e aqui dentro você vai registrar a anamnese. Então, aqui também é uma página que toda vez que você criar um novo paciente, essa página vem pronta. Você pode pôr aqui os suplementos. Então, meu paciente estava com cansaço, unha fraca, etc. Utilizei o ferro lipossomal na dosagem de 40 miligramas.
Resultado, em 13 meses, a unha da minha paciente está forte, ela não se sente cansada, está treinando muito bem. Então, isso aqui facilita muito a gente a manter uma anamnese bem organizadinha também. E ter tudo num lugar só, né? Ó, de carona com a Nutri, pediu essas informações que eu coloquei, já vem com ele, se vocês têm que colocar do zero. Essas informações que eu tô mostrando aqui, ó, do manual da formulação aqui, esse que eu mostrei para vocês, esse último manual da suplementação que eu mostrei para vocês aqui, tem 24 compostos já aqui dentro, né? O manual da semiologia e da... Oh, meu Deus. O manual da semiologia e dos exames, eles vêm com exemplos, tá? Para vocês preencherem. Então, aqui, ó, vem com alguns exemplos para vocês continuarem a preencher depois. Deixa eu ver se eu tô... O dos exames também vem com um exemplo aqui para vocês continuarem preenchendo depois, tá? Tem o manual das dietas também, que vem aqui com algumas informações já, então vocês conseguem colocar mais opções aqui de dietas, tá? Mas já tem algumas aqui com informações para qual a indicação, qual é as principais características dessa dieta, né? E aqui o manual das equações e antropometria já vem com todas essas informações que eu mostrei para vocês. E aqui o manual das anamneses é para vocês criarem realmente as anamneses, se vocês atendem aí mais diversos públicos, né? Eu atendo praticamente só adultos, eu utilizo uma anamnese só de base, na verdade, porque eu vou meio que fazendo as perguntas na hora. Mas às vezes você atende criança, atleta, gestante, são anamneses diferentes, você pode criar as suas e deixar aqui dentro para facilitar também na hora do atendimento, né? Você só copia e cola lá na página do paciente. E aí... Eita. É porque tem link, é por isso, eu não posso clicar. Ou seja, vocês recebem esse template pronto, né? Que é só começar a abastecer com as suas informações. Os cadernos vêm sim, gente, os cadernos, como eu mostrei para vocês ali, não com as informações dentro, porque senão eu teria passando as informações de um monte de professor, né? Não teria como, mas você já recebe o caderno assim. Aqui dentro você já consegue colocar artigos que você quer ler. Aí aqui, ó, boto sempre para customizar, deixar bonito aos olhos, então você pode pôr uma imagem que representa. Aqui você vai salvando dúvidas comuns que que os pacientes têm, isso pode te ajudar, inclusive, a criar conteúdo. Você vai registrando aqui dúvidas comuns, ou até para responder, né? Durante a consulta mesmo, às vezes uma lâmina importante. As diretrizes, você coloca aqui dentro. Pode colocar aqui alguns suplementos e prescrições específicas que você quiser. Algumas dietas e estratégias, por exemplo, aqui a gente está em esportiva, bulking e cutting, e aqui você vai registrando os seus resumos e vai criando novas aulas aqui para os seus resumos. Então, isso tudo, pessoal, isso tudo é um template pronto, que é só começar a abastecer com as suas informações. E aí você vai ter uma base de dados que é só sua, super rica, porque, eu acho assim, quando eu entro lá no software, e aí às vezes tem lâminas lá no software, né? Tem aqueles questionários de rastreador metabólico lá, de sinais e sintomas, etc. Muitas vezes eu coloco as coisas lá e eu fico, gente, será que isso aqui tá certo? Será que é isso aqui mesmo? Eu vi isso aqui um pouco diferente na aula do professor tal. Ou, por exemplo, você criou ali a sua base de dados de semiologia, você sabe o que o professor falou sobre aquela questão, que talvez a queda de cabelo só vai vir bem mais tarde. Então, o paciente está com outros sintomas que são, né, relativos à anemia ferropriva, uma carência de ferro, mas ele não tem queda de cabelo. Mas aí você sabe que o professor falou naquele dia que a queda de cabelo talvez venha depois, sei lá, tô chutando aqui, né, alguma coisa. Então, isso é seu, você sabe de onde você tirou aquela informação, você sabe ali as especificações, né, os detalhes daquela informação para facilitar a tua busca, né, para que você saiba interpretar melhor para o teu paciente.
Eu gosto de ter a minha base de dados que eu construí. E é isso, o template, eu sei que ele já tá riquíssimo, tá incrível, mas você recebe também junto com o curso, como alguns perguntaram aqui se tinha as explicações, né? Então, esse template vem com um curso completo para você saber utilizar cada uma das partes, tá? Eu explico bem aí como utilizar cada uma das partes, dou suporte dentro da plataforma e também num grupo de WhatsApp, que é a melhor forma de dar o suporte para vocês, porque eu consigo enviar vídeos. Então, me fazem uma pergunta lá, ai, Carol, não estou conseguindo registrar tal coisa. Eu vou lá e mando o vídeo, mostro para vocês. Então, assim, facilita também a vocês irem aprendendo a utilizar e ficarem mais ágeis aí no Notion, tá? E ele é super tranquilo. Depois que você. No início, pode parecer um bicho de sete cabeças. Depois você entende o funcionamento e vocês já têm um template pronto, então vocês não precisam se preocupar em criar, como que eu vou fazer aqui para eu poder filtrar. Tá tudo explicadinho, tudo já pronto para vocês terem isso na mão. E mentorias, tira dúvida, que a gente faz de acordo com a demanda, conforme vocês me pedem, a gente agenda essas mentorias para que eu possa tirar a dúvida de vocês também no ao vivo. Além disso, tem a aula comigo sobre estratégia de estudo eficiente, tem a aula com a doutora Aline Davi, onde a gente mostra juntas como preencher a anamnese do paciente no momento do atendimento. Temos duas aulas com a Vanessa Quintão e com a Dani Miranda para preencher o manual da suplementação. Essas aulas estão riquíssimas também. A Vanessa trouxe uma aula só de enzimas. Essa aula de enzimas ficou assim sensacional. Para quem está na faculdade, tem template de TCC, que foi o que me ajudou horrores aí no meu TCC. Ficou muito mais fácil com esse template, então tem um template lá dentro também para vocês utilizarem. E uma aula com a Rafaela Silvério sobre organização de conteúdos nas redes sociais. Essa ainda vai entrar dentro da plataforma. E como eu falei, o manual da suplementação não vem vazio. E entrei de novo. Vem com todos aqueles compostos que eu mostrei para vocês. O manual da formulação magistral ali, como eu mostrei para vocês, com todos esses links, essas informações prontas. O manual das equações e antropometria, com todas essas tabelas, como eu mostrei. E o que eu tenho ouvido das minhas alunas é que, conforme disse a Sabrina aqui, o manual do Nutri é incrível. Quantas informações já perdi em meio a tantas folhas e folhas e arquivos. Por mais que eu tentava organizar, não era prático e ágil. Agora está prazeroso estudar, pois sei onde estão as informações e estão organizando para quando for necessário usar. Aqui também a Gabi disse, o manual está me salvando muito, eu estava ficando maluca com tantos documentos jogados, nem lembrava mais as informações que eu tinha. Ainda falta muito para eu deixar bem organizado. Como eu falei para vocês, vai aos poucos, vão incluindo as informações de vocês aos poucos, quando vocês menos esperarem, vai estar tudo prontinho. E realmente transformador, eu olha que interessante, ela falou que ela já tinha conta no Notion, quebrou a cabeça por diversas vezes tentando se organizar por lá e nunca conseguia. Deixei até ele de lado, mas a forma que você fez o manual foi um facilitador para nossas vidas. Muito obrigada. Então, olha só, vocês podem tentar utilizar, ir utilizando o Notion, vocês podem fazer aí os cadernos de estudo de vocês, tabelas, mas o template aqui está pronto. Aqui vocês pegam o template e é só começar a usar. E ainda ganham um curso para aprender a utilizar, né? Aprender a mexer no Notion. E a Flavinha que falou que foi o melhor produto que ela já comprou. E se tivesse um desses na faculdade. Então, para quem é estudante aí, ó, aproveita que ainda está na faculdade, que vocês vão fazer muito registro bom aí dentro do manual do Nutri. E agora vamos falar de valores, né? Se você está aí se perguntando, e agora? Quanto vai me custar? Eu tenho certeza que vai custar muito menos do que a transformação que ele vai proporcionar no seu dia a dia, na sua rotina e na sua agilidade. Quanto tempo você ainda quer perder atrás das suas anotações, revirando aí os PDFs, revirando os cadernos? Mais uma vez eu vou falar, quanto antes começar, antes você vai ter tudo organizado. Eu repito isso várias vezes porque eu queria ter começado antes, porque eu vejo as minhas alunas falando, e se eu tivesse começado antes? Então, quanto antes você começar, melhor.
Por apenas, gente, 12 vezes de R$ 31,44, você recebe todo esse template com o curso, com todas essas aulas, a mentoria, com o suporte no WhatsApp. 12 de R$ 31,44 ou à vista R$ 297. E você nunca mais vai passar por isso de ficar revirando, de perder tempo, de não encontrar suas informações. Eu tenho certeza que vai mudar muito a sua forma de trabalhar no dia a dia, vai tornar o seu trabalho muito mais fácil, muito mais até gratificante, por não ter que ficar frustrada aí buscando informação e de novo pensando, meu Deus, por que eu não me organizei melhor, sabe? Então, aqui, ó. Ah, eita, nós. Tá difícil. Vamos lá. Eu tô precisando de uma aula, eu acho, de mexer aqui na apresentação do negócio. Então, qual que é o acesso? Relembrando para vocês, tá? Template completo, com mais de 7 manuais, mais de 7 tabelas lá, caderno de estudos, página de pacientes e outras páginas aí que vocês vão encontrar. Acesso vitalício, isso é seu, você pega e é seu para sempre. Além disso, o curso completo, aulas bônus, mentoria, suporte na plataforma e no WhatsApp com acesso por 1 ano, tá? Por apenas 12 de R$ 31,44 ou R$ 297 à vista, tá, pessoal? Esse é o QR Code para vocês acessarem. Vou jogar aí no chat também o link para quem quiser começar logo e parar de perder tempo. Amanhã já parar de perder tempo. A gente tem aí um feriadão vindo aí, né, de carnaval. Olha que oportunidade ótima para vocês organizarem os estudos de vocês. Então, aproveitem. Antes de comprar mais um curso, adquiram aí o Manual do Nutri para organizar esse novo curso, organizar essa nova aula. Antes de vocês estudarem aí mais uma aula essa semana, já coloquem ela dentro do manual, já vão colocando as informações dentro do manual e eu aposto que vocês vão sentir muita diferença. Alguém tem alguma dúvida? Deixa eu ver se tem alguma perguntinha aqui que eu não respondi. Rosane, a aula vai ficar salva? Rosane, eu vou colocar depois essa aula lá no meu YouTube, tá? Mas por enquanto, você vai conseguir acessar ela ali pelo link da bio do meu Instagram. Então, pode clicar ali no link da bio do meu Instagram, se você precisar rever alguma coisa, você consegue assistir. A Clara que tinha perguntado, né, se vem com instruções, vem com todas as explicações. A Eulene falou, eu amo o Manual do Nutri. Obrigada, Lê. A Esté também está aqui marcando presença, né? Pessoal, alguém tem alguma dúvida? Conseguiram acessar aí? Conseguiram entender essa forma de organização? O que vocês acharam? Me conta. Acharam interessante? Vocês já fazem alguma coisa assim? E as minhas alunas do Manual do Nutri? Como que estão as organizações de vocês? O manual é perfeito. Obrigada, Dessa. A Dessa está estudando ainda, né? Está no finalzinho, se eu não me engano. Tem mais alguém ainda por aí que é aluna do Manual do Nutri? Anotando tudo, perfeita. A Débora foi uma sortuda, gente. Olha, eu até invejo ela, porque ela adquiriu o Manual do Nutri no primeiro semestre. Ela tá com tudo, tudo. Ela vai ter as informações da faculdade inteira, toda a carreira dela de nutricionista. Vai ser especial, hein? A Kátia também. Gente, obrigada, viu? Obrigada mesmo pela presença de vocês aqui. Ó, a Dessa falou, cada dia cresce mais um pouco. Meu, esse que é ali, ó, que é a essência mágica do negócio. Eu falo que é um baú de tesouro.
vai cada dia ficando mais rico, mais incrível, mais completo, né? Então, é algo que nunca vai parar de crescer e você não precisa se preocupar, eu preciso parar para organizar minhas coisas. Você já vai deixando organizado. Então, vai ficando cada vez melhor, só melhora. A Kátia também está construindo, mas é isso, gente. Eu estou construindo o meu ainda também. É uma construção eterna. A gente nunca para de estudar, a gente nunca para de aprender. Sempre tem atualização. Agora, você imagina se a gente tivesse que fazer isso aqui, ó, folhando o caderno, revirando pastinha no computador. Não ia rolar, né? Ia ficar uma baguncinha. Mas é isso, pessoal. Eu agradeço muito a presença de vocês aqui comigo hoje. Às 20 horas tem live com a doutora Aline. Para quem tá por aqui, ó, dá tempo de parar, comer alguma coisa, ir no banheiro. E às 20 horas tem live com a doutora Aline, que vai estar excelente sobre interpretação de exame. Quem tem o manual do Nutri, quero ver. Lá no manual dos exames, registrando tudo, hein? Vai estar riquíssima a aula. Vocês vão aprender demais. Tá bom? E quem quiser aí que não me acompanha no Instagram também, @carolivieira, tá? Me acompanhem lá no Instagram, que eu tô sempre trazendo informações sobre organização e a gente troca ideia lá também. Obrigada pela presença de vocês aqui hoje, por estarem aqui comigo. Espero que tenham gostado. Obrigada, Kátia, querida. Um beijo, boa noite e ótima semana para todo mundo. Até!